Olá, mais uma vez aqui para ler mais um capítulo do nosso livro. Hoje é a 13ª terça-feira. Falamos do conceito de dia perfeito. Morrie queria ser cremado. Discutiu o assunto com Charlotte e os dois concluíram que assim seria melhor. O rabino de Brandeis, Al Axelrad, amigo de longa data, escolhido para as exéquias, visitou Morrie e ouviu dele os planos para a cremação. Sim, não deixe que me torrem demais. O rabino ficou sem graça, mas Morrie fazia piadas até sobre o seu cadáver. Quanto mais perto do fim, mais via o corpo como mera casca, simples envoltório da alma. Esse corpo estava se transformando em pele inútil e ossos, o que facilitava as coisas. Temos tanto medo da visão da morte, disse Morrie quando me sentei. Ajustei o microfone no colarinho dele, mas o microfone não parava no lugar. Morrie tossia muito. Agora tossia o tempo todo. Li um livro há pouco. Diz o autor que logo que morre alguém num hospital, cobrem-lhe a cabeça com um lençol, levam-no a um plano inclinado e o soltam ali. Tem pressa de tirar o cadáver da frente. As pessoas agem como se a morte fosse contagiosa. Eu, ainda atrapalhado com o microfone, Morrie olhou para as minhas mãos. A morte não é contagiosa. É natural como a vida, faz parte do contrato. Ele tossiu, eu recuei e fiquei esperando, sempre preparado para alguma coisa séria. Ele vinha passando mal as noites apavorantes, dormia poucas horas e era acordado por violentos ataques de tosse. As enfermeiras acudiam e batiam-lhe nas costas para soltar o catarro. Mesmo se conseguiam restabelecer a respiração normal quer dizer, com auxílio da máquina de oxigênio, o embate o deixava fatigado durante todo o dia seguinte. Agora ele estava com o tubo de oxigênio no nariz. Eu não gostava de vê-lo assim. Para mim era o símbolo da incapacidade. Minha vontade era puxar aquele tubo. A noite passada, disse ele em voz baixa, tive um acesso terrível. Durou horas. Achei que não ia aguentar mais. Faltou-me fôlego. O sufoco parecia não acabar. Em dado momento fui ficando zonzo e quando senti uma certa paz, achei que estava pronto para partir. Arregalou os olhos. Foi uma sensação incrivelmente, sensação de aceitação do que ia acontecer, de estar em paz. Pensei em um sonho que tive semana passada. Eu atravessava uma ponte para o desconhecido. Sentia-me preparado para entrar no que viesse a seguir, mas ainda não era a hora. Morrie fez uma pausa, sacudiu a cabeça. Não era, mas senti-me preparado. Está entendendo? Isso é o que todos queremos, uma certa paz associada à ideia de morrer.
Se pudermos saber no fim que podemos ter essa paz com a morte, aí conseguimos finalmente alcançar o mais difícil. Que vem a ser fazer as pazes com a vida. Pediu para ver o hibisco no peitoral atrás dele. Peguei o vaso da planta com as 2 mãos e levei-o para a frente dos seus olhos. Ele sorriu. Morrer é natural, disse mais uma vez. Se fazemos disso um cavalo de batalha, é porque não nos consideramos como parte da natureza. Pensamos que por sermos humanos, estamos acima da natureza. Sorriu para a planta. Não estamos. Tudo que nasce, morre. Olhou para mim. Aceita isso? Aceito. Ótimo, murmurou. Agora veja a recompensa. Veja em que somos diferentes dessas maravilhosas plantas e animais. Enquanto pudermos amar uns aos outros e recordarmos a sensação de amor que tivemos, podemos morrer sem desaparecer. Todo o amor que criamos fica. Todas as lembranças ficam. Continuamos vivendo nos corações daqueles que tocamos e acalentamos enquanto estivemos aqui. A voz ficou rouquenha, sinal de que ele precisava descansar por um tempo. Repus a planta no peitoril e fui desligar o gravador. Mas, enquanto ele ainda estava ligado, Morre disse isto: a morte é o fim de uma vida, mas não de um relacionamento. Houve uma novidade no tratamento da Ela, uma droga experimental que estava surtindo algum efeito. Não era a cura, era um retardamento da marcha da doença por alguns meses. Morre teve notícia disso, mas a doença dele estava muito avançada. Além do mais, o medicamento ainda não estava no mercado. Não é para mim, disse ele, encerrando o assunto. Durante toda a sua doença, ele nunca abrigou esperança de cura. Era muito realista. Perguntei-lhe uma vez se, caso alguém manejasse uma varinha de condão e o curasse, ele voltaria a ser a pessoa de antes. Ele sacudiu a cabeça. De jeito nenhum. Agora sou outra pessoa. Sou diferente em minhas atitudes. Sou diferente na apreciação do meu corpo, no que antes eu era descuidado. Sou diferente na abordagem das grandes questões, das questões essenciais, aquelas que são permanentes. Isso porque, quando seguramos de fato as questões importantes, não podemos mais largá-las. E quais são essas questões importantes? A meu ver, são as que dizem respeito ao amor, à responsabilidade, espiritualidade, sensibilidade. Se eu fosse saudável hoje, essas seriam ainda as minhas preocupações. Deveriam ter sido sempre. Tentei imaginá-lo sadio, imaginá-lo afastando as cobertas que o cobriam, saindo da cadeira de rodas, nós dois dando um passeio pelas imediações, como fazíamos no campus. De repente,
percebi que fazia 16 anos que eu não o via em pé. 16 anos. E se você tivesse um dia inteiro de perfeita saúde? Perguntei. O que faria? 24 horas? 24 horas. Deixe ver. Eu me levantaria de manhã, faria os meus exercícios, tomaria uma bela refeição de brioches e chá, nadaria por alguns minutos, receberia meus amigos para um bom almoço. Eu os receberia em grupos de 2 ou 3 para falarmos de suas famílias, de seus problemas, falar do que representamos uns para os outros. Depois, continuou, daria um passeio por um jardim com árvores, contemplaria as cores, olharia os pássaros, absorveria a natureza que não vejo há tanto tempo. À noite, iríamos todos a um restaurante onde servissem uma boa massa, talvez um pato. Eu adoro pato. Depois dançaríamos o resto da noite. Eu dançaria com todos os presentes, até ficar exausto. Depois viria para casa e dormiria um sono profundo e tranquilo. Esse seria o seu programa, sem tirar nem pôr. Tão simples, tão banal. Fiquei um pouco desapontado. Pensei que ele tomaria um avião para a Itália, ou iria almoçar com o presidente, ou correria pela praia, ou sairia para divertimentos exóticos. Depois de todos esses meses encerrado em casa e na cadeira, incapaz de mexer uma perna ou um pé, como poderia encontrar perfeição num programa tão simples? Depois compreendi que esse era justamente o ponto. Nesse dia, antes de me despedir, Morrie perguntou se ele podia propor um tema. O seu irmão. Senti um arrepio. Como foi que Morrie descobriu que isso estava em minha mente? Há semanas eu vinha tentando telefonar para o meu irmão na Espanha e fiquei sabendo, por um amigo dele, que ele vivia indo e voltando de Amsterdã, onde se tratava em um hospital. Mitch, sei que é doloroso não se poder estar com uma pessoa a quem se ama, mas você precisa ficar em paz com os desejos dele. Talvez ele não queira que você interrompa as suas atividades. Talvez ele não esteja conseguindo administrar esse problema. Peço a todos os meus conhecidos que continuem vivendo suas vidas, que não a prejudiquem por eu estar morrendo. Mas é meu irmão. Eu sei, por isso é que dói. Lembrei-me de Peter aos 8 anos, o cabelo louro, anelado, molhado de suor. Vi nós dois lutando no pátio, perto de nossa casa, a umidade da grama empapando os joelhos de nossas calças. Vi Peter cantando na frente do espelho, usando a escova como microfone, e nos vi entrando pela porta estreita do sótão, onde nos escondíamos quando crianças, testando o empenho de nossos pais em nos achar para o jantar. Depois o vi como o adulto que se afastou, magro e fraco, o rosto descarnado pela quimioterapia.
Por que ele não quer me ver, Morrie? O meu velho professor suspirou. Não existem fórmulas para relacionamentos. Eles precisam ser negociados em clima de amor, com espaço para ambas as partes, para o que querem e o que necessitam, para o que podem fazer, levando em conta a vida de cada um. No comércio, as pessoas negociam para ganhar, prosseguiu, para alcançar o que desejam. Talvez você esteja muito habituado a isso. O amor é diferente. O amor existe quando estamos tão preocupados com a situação do outro como estamos com a nossa. Você viveu esses momentos especiais com o seu irmão e não tem mais o que teve com ele, disse Morrie. Quer recuperar esses momentos. Não quer que eles acabem, mas isso faz parte da condição humana. Acaba, renova, acaba, renova. Olhei para ele, vi toda a morte que acontece no mundo. Senti-me impotente. Você vai achar o caminho para o seu irmão, disse Morrie. Como sabe? Ele sorriu e respondeu. Você não me achou? Ouvi uma historinha linda outro dia, diz Morrie. Fecha os olhos por um momento e eu espero. É a história de uma ondazinha saltitando no oceano, ele diz, divertindo-se a valer. Está apreciando o vento e o ar fresco, até que dá com as outras ondas na frente, arrebentando-se na praia. Meu Deus, que coisa horrível, diz a ondazinha. É isso que vai acontecer comigo. Aí chega outra onda, ele continua. Vê a primeira que está triste e pergunta: por que está triste? Você não está entendendo, diz a primeira onda. Vamos todas arrebentar. Nós todas vamos acabar em nada. Não é horrível? Responde a segunda onda. Não, você é que não está entendendo. Você não é uma onda. Você é parte do oceano. Sorriu. Morrie torna a fechar os olhos. Parte do oceano, diz. Parte do oceano. Fico olhando a respiração dele. Inspirando, expirando, inspirando, expirando. Tem capítulo que quando termina, a gente não tem nem o que falar, não é? Nem o que comentar. De tanta beleza. Então ficamos só com a história, tá bem? Muito obrigada por estarem aqui acompanhando. Que bom que você está aqui acompanhando. Como disse uma das seguidoras aqui do canal num comentário, que pena aqueles que não estão usufruindo dessa grande lição. Que pena. Tchau. Eu volto
para ler o próximo capítulo, no próximo vídeo, tá bem?